reavivados pela sua palavra de hoje está no capítulo 13 de 2 Reis. Eu quero destacar de maneira especial o verso 20 e o verso 21, que destaca a morte de Eliseu, e também no verso 21, a ressurreição de um homem por ter entrado em contato com os ossos do profeta. Bom, há algumas indagações feitas na internet questionando por que o profeta Eliseu ele foi acometido por uma doença grave por tanto tempo até chegar à morte, e depois de morto ele foi capaz de ressuscitar uma pessoa. Algumas coisas são importantes a gente compreender nessa narrativa, e uma delas é a questão do sofrimento. Há muitas pessoas que passam por adversidades terríveis nessa terra, e Eliseu, o profeta, ele foi uma dessas pessoas. Mas o profeta Eliseu não foi o único a passar por uma fatalidade, por uma doença grave por tanto tempo até chegar à morte. Nós temos o exemplo de João Batista, que mesmo na descrição de Jesus sendo um profeta inigualável, talvez o maior de todos os profetas, não houve profeta maior do que João Batista, segundo as palavras de Jesus, mesmo assim João Batista teve uma morte terrível. Ele foi cruelmente decapitado. Nós temos o exemplo também do apóstolo Paulo, que pediu a Deus que o libertasse do espinho na carne, mas a sua solicitação foi negada. Nós temos o exemplo dos apóstolos. Todos os apóstolos, com exceção de João, todos eles passaram por adversidades e situações terríveis e mortes cruéis. E por fim, podemos ressaltar de maneira especial a angústia, o sofrimento, a vida cruel que Jesus viveu aqui na terra, o próprio Deus, quando se humanou, com o objetivo de materializar o plano da redenção de maneira definitiva. Ele passou por adversidades, ele passou por crueldades. Jesus, o próprio Deus, passou por situações tão terríveis quanto a que qualquer ser humano tenha passado nessa terra. E nós sabemos que as dores, a angústia, o sofrimento de Jesus foi maior, sem dúvida alguma, do que de qualquer pessoa. A sua morte também foi tremendamente, profundamente cruel e angustiante. Então o próprio Deus, ele se humanou e ele passou pela dor das dores, pela aflição das aflições. Quando a gente olha para o profeta Eliseu e questionamos, quando olhamos para João Batista e questionamos, quando olhamos para Jó e questionamos, por que não olhar para o próprio Deus, que passou pela pior vergonha e o pior sofrimento nessa terra? E ele pode nos entender por isso, porque ele já sofreu, ele já derramou lágrimas, passou por adversidades que Eliseu não passou, que João Batista não passou, que Paulo não passou, que nenhum apóstolo passou. O cálice que Jesus bebeu foi mais intensamente amargo do que o que qualquer outro ser humano tenha bebido. Embora isso não minimize também a dor e o sofrimento de todos eles. Agora, a outra pergunta: por que Eliseu, em morte, foi capaz ainda de ressuscitar alguém e, em seu benefício, não houve nenhum milagre no sentido de poupar a sua vida ou sua saúde? Olha, talvez Eliseu tenha sido uma figuração de Cristo, de Jesus, porque foi através da morte de Jesus que as maiores bênçãos puderam ser oferecidas à humanidade. Jesus, em momento algum, usou seu poder em benefício próprio, e assim também Eliseu, em momento algum, fez uso do poder de Deus em benefício próprio, apenas para beneficiar outros. Outra coisa, quando Eliseu, mesmo morto, em contato com seus ossos, um outro defunto pôde ser ressuscitado, isso nos ensina de maneira especial que, embora Eliseu estivesse morto, mas Deus não estava morto. As nossas esperanças, amigo, não podem estar em pessoas, e muito menos pessoas mortas.
As nossas esperanças estão única e exclusivamente em Deus. Não há adversidade, não há situação caótica, não há limite para a ação da graça, da bondade, da misericórdia e do poder de Deus. Eliseu estava morto, mas Deus estava vivo, e muito vivo. O que fica evidente para nós aí é que o poder de Deus é que atuava nos milagres de Eliseu. E mesmo Eliseu agora não existindo mais, o poder de Deus permaneceu atuando na vida humana. Que lindo, né? Que maravilhoso poder ter lições tão extraordinárias como essa, que nos faz ter uma esperança revigorada e uma certeza de que Deus se interessa por nós e que Ele está atento às nossas dores, ao nosso sofrimento. Eu termino essa reflexão dizendo, Eliseu, ele não ficou revoltado porque a sua vida foi uma vida angustiosa. Eliseu, em momento algum, ele se virou contra Deus e contra os céus, porque a sorte da vida não sorriu para ele. Pelo contrário, a sua angústia, a sua dor, os seus pesares, na verdade, lhe serviu como combustível de fé para manter a sua perseverança, o seu ânimo e a sua esperança de um mundo melhor. Pense nisso. Que Deus te abençoe.